Olá pessoal, pois bem, eu quero falar com vocês hoje a respeito de alguns dos sintomas da maldição, né? Porque a gente já sabe que a maldição ela é como uma febre, ela vem para apontar que algo não está bem e ela não tem como propósito a destruição do homem, ela tem como propósito que o homem resolva aquilo que está errado, né? E a gente já entendeu também que a maldição é algo que vem de Deus. Ela vem de Deus e ela cumpre um propósito. O propósito é de fazer com que o homem se converta do mau caminho que tem andado e busque um caminho que agrade a Deus. Então, diante disso, eu quero analisar com você alguns sintomas, passar rapidamente por uma lista de sintomas, né, que são alguns dos vários sintomas que apontam que sim, na sua vida, na sua geração, na vida de um conhecido, na vida de um amigo, de um familiar, existe uma maldição, né? O primeiro sintoma que eu separei aqui é fracasso crônico associado à história de suicídios. O que é isso? Várias pessoas na família ou muitas pessoas próximas a você cometem suicídio. Isso é um sintoma de maldição. Isso é um sintoma que revela que algo lá atrás aconteceu de errado. Uma palavra maldita, alguma brecha espiritual que foi aberta, que você precisa entregar diante de Jesus, diante da cruz, para encerrar de vez com isso. Mas famílias em que se cometem muitos suicídios, famílias em que tem um histórico de suicídios, meu pai se matou, meu avô se matou, fulano que também era da nossa família tirou sua própria vida. Não é normal, não é normal. Então é um sintoma de que algo está errado, de que algo está incomum, né, na linhagem. Ira incontida associada à história de homicídios e crimes na família, tá? A Bíblia diz irai-vos, mas não pecai, né? Irai-vos, mas não pequei, né? O que acontece? Todos nós temos dias que vamos ficar um pouco mais irados, situações, na verdade, né? Que vamos ficar mais irados, que vão tirar um pouquinho do nosso controle, um pouquinho do nosso domínio próprio, mas essa ira, ela precisa ser contida. Quando essa ira é contida, ela revela que nós estamos agindo de acordo com o Espírito Santo, de acordo com aquilo que o Espírito Santo está nos moldando. De uma forma totalmente oposta a isso, quando existe uma ira de uma forma muito forte, de uma forma fulminante, de uma forma em que a pessoa que está irada nesse ponto está envolvida em diversas práticas de homicídio, em diversas práticas de agressão consecutivas, agressões que se repetem, agressões que são feitas contra pessoas muito próximas, né, em qual deveria haver laços de amor, por exemplo, mãe, pai, neto, avó, avô, esposa. Isso é um sintoma de uma maldição, é um sintoma de que algo está mal e precisa ser consertado. Talvez uma ferida lá atrás precisa ser curada, né, e isso você precisa descobrir. Saiba que se isso acontece na sua vida, se você para e olha para trás e pensa, meu Deus, com quanta gente eu briguei hoje de forma desnecessária. Saiba que isso não é normal e que isso precisa ser consertado. Então vamos à normalidade. Normal aconteceu uma situação no trânsito, aconteceu uma situação complicada em casa, eu fiquei muito irado, eu fiquei muito bravo, eu fiquei insatisfeito, eu expus essa minha insatisfação com outra pessoa de uma forma tal que eu entendi que eu fui até rígido, tá? Isso acontece com normalidade, não significa que seja o correto, mas acontece, tá? O que não é normal é uma ira repentina, repetitiva, uma ira incontrolável, né? E aí sim é um sintoma de maldição que precisa ser consertado caso você queira ter vitória, né, na sua caminhada. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Então, olha só, a maldição ela não é hereditária. A visitação de Deus na maldição é que é hereditária, tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Vovô fumava, papai fumava, o que o filho vai fazer? Fumar. E o que o neto vai fazer daqui uns dias? Fumar, né? Isso tem a ver com uma maldição? Jogaram uma maldição, rogaram uma praga para mim e pegaram. Não nesse sentido. Mas tem a ver com uma maldição no sentido de que alguém tem que olhar para essa situação e dizer, cara, isso aqui tem que parar, isso aqui não é certo, né? Por quê? Porque o fumo ele é um vício, ele é um vício que só traz destruição. Se você, fumante, está me ouvindo, entenda com muito carinho. A minha intenção não é bater em você,
né, que está preso no vício do fumo. A minha intenção é alertar você que você está caminhando por um caminho de destruição, não apenas espiritual, mas também de saúde e de mentalidade. Porque quando você deixa as suas emoções, né, o seu cérebro, dependente de uma química, que é o fumo, ou que pode ser qualquer outro tipo de drogas, né, inclusive a droga alcoólica, você acaba diminuindo aí a possibilidade, né, de você ter uma vida saudável mentalmente, né? Espiritualmente eu não preciso nem falar, porque Jesus não aprova nenhum tipo de vício, nós não devemos ser viciados em nada, né, apenas no amor de Jesus. e também fisicamente o fumo é mais do que comprovado. Você pode olhar qualquer carteira de cigarro e ela precisa obrigatoriamente, tá certo? Porque isso é recente, infelizmente, né? Mas obrigatoriamente a carteira de cigarro precisa trazer um alerta atrás aí da carteira, né? Numa das partes ali do quão prejudicial é para a saúde. Então entenda que se na sua família isso acontece, vovô tinha problema com álcool, filho tinha problema com álcool, papai tem problemas com álcool e o filhinho já está querendo beber. Isso é um sintoma de maldição, isso precisa ser resolvido. Isso não é a cervejinha do dia que muitos defendem, isso é uma dependência alcoólica, tá? Então você precisa resolver, você precisa orar, colocar diante de Deus essa situação. E se você não conhece Jesus, não conhece a Deus de uma forma de verdade, de uma forma intencional, você precisa procurar uma pessoa próxima de você que conheça, né, para que orem por isso e principalmente tome uma atitude a respeito disso. Você tem que olhar para a sua vida e dizer: comigo não mais. Veio até aqui, mas comigo não mais. Eu vou citar outro exemplo de vício que é muito comum na igreja: pornografia. A pornografia é um vício horrível, é um vício no qual se exalta o egoísmo, né? É um vício no qual muitos acabam se tornando dependentes e é um vício no qual esses mesmos muitos, né, precisam lutar diariamente, né, para não cair novamente. Mas é algo que você tem que olhar para trás e dizer: até aqui eu cometi, até aqui eu vivi, até aqui eu aprendi que isso era certo, mas daqui para frente não mais. Comigo não mais. Da minha geração em diante não mais. Porque a minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Essa deve ser a sua oração, essa deve ser a sua atitude, tá? Outro sintoma: quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos, ok? Não é comum, preciso te dizer, não é comum, tá? Que uma mãe aborte involuntariamente, aliás, inúmeras vezes. Não é comum que filhos pequenos, crianças, morram de uma forma constante dentro de uma família. Não é comum que todas as mulheres de uma determinada família sejam viúvas, que todos os homens de uma determinada família sejam viúvos. Não é comum, tá? Então, se você identifica esse quadro na sua vida, busque entender, né, quais podem ser as fontes, né, qual a brecha que pode ter sido aberta no passado para essa questão, o que Deus está querendo mostrar para você, né? Porque lembre, a maldição ela aponta para um erro, tá? Ela está apontando que existe algo errado. E aí você precisa buscar em Deus entender o que está errado e principalmente resolver, né, para que cesse a maldição. Entenda, existe um termo muito errado na igreja hoje, tá? Na igreja brasileira eu vejo muito, eu acredito que na mundial exista também. Quebra de maldição. Não existe quebra de maldição, ok? A quebra de maldição é inexistente. A Bíblia fala sobre maldição o seguinte: todas as vezes que você obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, as bênçãos de Deus te perseguirão. Elas vão correr atrás de você e elas vão te alcançar, ok? E todas as vezes que você desobedecer a princípios de Deus, a princípios celestiais, as maldições vão te perseguir e vão te alcançar. Então, é mais um plantio do que qualquer outra coisa, né? Não existe quebra de maldição, não existe alguém que vai chegar na sua vida, vai dizer: eu quebro essa maldição. Não vai funcionar, né? Porque a maldição ela justamente existe para trazer correção para sua vida, para que você tome uma atitude e corrija aquilo que está errado, tá? Outro sintoma: cadeias pecaminosas de caráter hereditário, tá? Aquele pecado que todo mundo comete, né? Aqui na nossa casa todo mundo só nega imposto.
Vovô, é a mesma coisa, né? É sempre a mesma linha. Vovô sonegava, papai sonegava, o pai sonega e o filho está aprendendo também a sonegar. Né? Na nossa casa, todo mundo mente quando vem alguém abrir a porta. Finge que não tem ninguém em casa, ou diz que a mãe não tá. Né? Minha avó me ensinou para minha mãe, a minha mãe ensinou para mim e eu vou ensinar para os meus filhos. É uma maldição, tá? Então a gente tem que interromper isso com o quê? Com princípios da palavra de Deus. Então parece algo bobo, mas a mentira é um pecado, é algo contra o Senhor, né? É algo que Deus não aprova. Deus é o Deus da verdade, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então a mentira não pode existir no lar daquele que quer ser cristão, daquele que quer agradar a Deus e daquele que quer viver longe da maldição. Se não quer maldição para sua vida, não minta, né? É um princípio legal. Enfermidades repentinas ou crônicas, sem diagnóstico médico, claro, especialmente se são de caráter hereditário. Entenda, olha só, vamos entender. Os médicos existem para abençoar as nossas vidas, ok? Vamos partir desse princípio. O psicólogo é um médico sensacional, o psiquiatra é um médico sensacional, todos os outros médicos são incríveis, né? Eu dependi muito de atendimento médico já na minha vida, vou depender ainda, tenho certeza. Então, os médicos são pessoas que Deus levantou para que pudessem nos ajudar, né, com a medicina, com o estudo científico que o próprio Deus permite que nós tenhamos, né? Então, os médicos, eles são uma bênção, todos eles são uma bênção. Mas nós precisamos reconhecer, e os próprios médicos sabem disso, que existem doenças que a medicina não dá conta, ela não consegue tratar, né? Porque muitas vezes são doenças que não estão relacionadas apenas ao plano físico, mas também ao plano espiritual. E muitas vezes são doenças também relacionadas ao plano emocional. E aí, só a medicina, só a química não resolve, né? E é nessa hora que entra a intervenção divina, porque o Senhor é o único capaz de fazer o que nós não somos capazes. Então pense comigo, para ser médico não é fácil. Tem uma série de estudos, tem uma série de graduações, tem um exame nacional que é duríssimo, né? Então não é fácil ser médico. Se uma pessoa chegou ao cargo de médico, cumprindo todos os requisitos de uma forma normal, ela tem um vasto conhecimento, ela tem uma vasta sabedoria, né? Então, essa pessoa ela precisa ser reconhecida, mas da mesma forma nós precisamos também ter a ciência, o conhecimento, né, de que tem coisas que a medicina não vai resolver. Agora, todo mundo da família tem um problema crônico, ok? Todo mundo da família tem doenças raras, todo mundo da família sofre com dores fortíssimas de cabeça, todo mundo da família, sabe? A maldição, você consegue enxergar ela assim. Sempre é um ciclo que vai se repetindo. Por quê? Porque enquanto o comportamento não mudar, né, ou enquanto o plantio não mudar, a colheita segue a mesma, né? Então, preste atenção nisso. Se na sua família existem doenças ou coisas que você pode pensar que é genético, mas daqui a pouco é um sintoma de maldição. Porque você percebendo e entendendo que é um sintoma de maldição, você já tem a brecha para orar, interromper, dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, me ajuda a consertar, né? Esterilidade crônica, tá? Eu falei um pouquinho antes da questão do aborto involuntário, mas também tem as mulheres que querem engravidar e não podem, né? Então é normal um caso lá que outro de mulheres que não podem engravidar, isso acontece, né? E logicamente tem casos que a ciência vai dar jeito, tem casos que a ciência não consegue dar jeito, que Jesus dá um jeito, e tem casos que não vai haver jeito, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele opera em todas as coisas de uma forma que a gente não consegue entender. Então podem haver mulheres que talvez simplesmente não vai resolver a oração, né? E disso nós não temos compreensão do porquê, nem do como. Agora repare comigo mais uma vez, tá? De 5 irmãs, 3 não conseguiram engravidar. Parece algo suspeito, não? Uma família com 10 mulheres envolvidas, entre tias, mães, 8 não conseguiram engravidar. Isso não é obra do acaso. Isso não é genética.
né? Ou pode ser, claro, investigue, né? Estude, busque na medicina também. Mas se você percebe isso na sua vida, se você está orando... Olha, pensa comigo, o mandamento de Deus para Adão e Eva, lá no início, foi multipliquem-se, encham a terra. Aí você, né? Eu estou falando algo específico agora. Você, que é uma mulher cristã, tem um esposo cristão, doida para ter um filho, para passar os ensinamentos de Jesus, e não consegue engravidar. Algo está errado. Porque o plano de Deus é que você engravide. O plano de Deus é que essa criança seja uma bênção. O plano de Deus é que essa criança cresça nos ensinamentos do Senhor. Né? Então, talvez tenha algo que precisa ser consertado. Talvez tenha um aborto feito que precisa de pedido de perdão. Talvez tenha um pacto que precisa ser quebrado. Né? E aí você vai ter que buscar no Senhor entender. Mas saiba que isso não é normal. Né? Porque o normal é aquilo que o Senhor nos prestigiou saber, né? Eu acho muito bom assim, o quanto a Bíblia tira as nossas dúvidas nesse sentido. O que o Senhor quer? O Senhor quer que nós nos multipliquemos, nos enchemos a terra, né? Façamos novos discípulos de Jesus. Né? Então ele deixa as coisas bem claras. Quadros de desintegração familiar. Todo mundo na família separa. Né? Isso não é bonito. Isso não é porque fulano é um cafajeste. Não. Olha só, pensa comigo, tá? Existe uma família com 4 irmãos. Os 3 se separaram. Ou os 4, né? Mas eu tô colocando 3 já para dar uma nuance. 4 irmãos casaram, os 3 divorciaram. Né? Isso não é normal. Isso não é normal. Né? Então, ou pensa naquela pessoa que não para com mulher nenhuma. Né? E aí ele vem de um quadro onde o pai dele também era assim. Ou ele veio de um quadro onde a mãe dele também era assim. Ou ele veio de um quadro onde, sabe, são coisas que naturalmente não são comuns. São coisas que o Senhor chama a nossa atenção para entender que algo está acontecendo errado. Que algo que a gente está fazendo ou fez no passado está errado e a gente precisa corrigir. Né? Se você não quer essa maldição sobre a sua vida, existe um tempo, e o tempo é hoje, para que você corrija, para que você mude. Ou senão você vai estar fazendo a mesma colheita que já tem feito há anos. É uma decisão a sua. Né? Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes. Né? E aqui vem a mesma coisa de sempre. Né? Um acidente acontece, por isso que o nome é acidente, ninguém projeta um acidente. Né? Questões inesperadas acontecem. Agora, toda vez, né, todo familiar, né, tem algo de errado. Né? Então, insuficiência econômica também, tá? Todo mundo na família fale, todo mundo na família quebra a empresa, todo mundo na família não dá certo, não prospera, não vai pra frente, tem algo errado. Né? Problemas anormais e desvios na área sexual, né? Já falei um pouquinho da traição, mas acontece também a perversão, né? Todo mundo na família se envolve com prostituição, né? Todo mundo na família se envolve com práticas que Jesus não aprova, né? Então também entra nessa área. Períodos de memória da infância apagadas e tendência ao surto, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre essa última da seguinte forma. A gente não lembra de tudo que aconteceu na infância, tá? Tudo, exatamente tudo. Nem depois da vida adulta, tá? A gente tem lapsos de memória, ok? Agora tem pessoas que elas têm a infância totalmente apagada. Elas não lembram de nada, né? Talvez você se lembre de alguma coisa agora aí na sua casa, onde você está acompanhando. Eu me lembro da minha escola, eu me lembro de quando eu ia para a escola, eu me lembro de alguns momentos em família, né, de quando eu era pequenininho, de quando eu tinha 5, 6 anos, 4 anos, né? Então são coisas que são naturais a gente lembrar, é bom que a gente lembre, né? Mas tem pessoas que têm a mente totalmente apagada. Se esse é o seu caso, ore por isso, ore buscando a intervenção do Espírito Santo, porque você viveu aqueles momentos, né? E talvez muita coisa que acontece na sua vida hoje é resultado de plantios que foram feitos lá atrás, talvez não por você, mas por permissão dos seus pais, né? Então, quando a gente é criança, tem muita coisa que a gente faz sem saber e sem querer, né? Tem muita coisa que a gente faz porque os nossos pais nos mandam fazer e, logicamente,
a ideia sempre é que os nossos pais busquem o que é melhor para nós, né? Então, teoricamente, eles estariam acreditando que aquilo seria o melhor, mas nem sempre é, né? Perante o Senhor, nem sempre é. E aí nós precisamos resolver muitas coisas do passado, né? Então, eu quero incentivar você a estar atento a esses sintomas, né, de maldição, que são os mais comuns, geralmente. E caso você tenha identificado um deles na sua vida, que você busque resolver. Não vou pedir para que você coloque nos comentários, não vou pedir para que você fale para mim, eu vou pedir para que você resolva com Deus, porque é isso que vai mudar a sua vida. A intenção desse vídeo é mudar a sua vida. Você está assistindo aqui, que bom que você está aqui, mas a intenção é mudar a sua vida. É que você se realinhe com Deus e que você viva uma vida de bênçãos e não de maldição. Então, se você identificou alguma área dessas na sua vida sendo abalada pelas maldições, mude isso hoje em nome de Jesus, orando ao Senhor, repreendendo tudo aquilo que vem do maligno e entregando, né, confessando todos os pecados, tudo que você lembra, confesse os seus pecados da sua família também. Se você lembra que a sua família fez algo que desagrada o coração de Deus, lance isso na cruz, diga que você não quer isso sobre a sua vida, que não quer isso sobre as próximas gerações, né, e entregue tudo ao Senhor. Afinal de contas, o Senhor é poderoso para mudar a sua vida. Ele mudou a minha. Eu estou aqui de testemunho próprio dizendo que Jesus Cristo mudou a minha vida. Então ele pode muito bem mudar a sua também, independente de quem você é, independente do que você tenha feito no passado. Glória a Deus pela sua vida. Que Jesus te abençoe.